Uma boa noite. Estamos aí no aguardo então do horário, nos aproximando então do horário previsto. Bom, 19 horas, passando então um pouquinho, né? Então, muito bem-vindo, Marlise, muito bem-vinda, Marlise de Estrela. Uma satisfação tê-la conosco aqui também nessa noite, quando queremos ter a nossa primeira experiência, né, com relação ao estudo bíblico online, uma live aí da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Também aqui o Alessandro, a Cristiane, ao Marcos, meu irmão. Bem-vindo, mano, muito bem-vindo aí também nesse momento aí. Satisfação os termos aqui conosco. Então vamos aprendendo aí dentro daquilo que Deus nos permite e coloca na vida. O Jonathan Lam, também a Márcia Ritter, muito bem-vindos, né? Então vamos lá. Aqueles que já tiveram o estudo do PEN esse ano, que não tiveram o estudo cancelado devido ao Covid-19, vão fazer um reforço aí nessa noite. Isso, Jonathan, um abraço, muito bacana aí a tua presença também aí, muito bem-vindo. A Cirlei Reinheimer, Teutônia, saudades de vocês. Muito bem, certo, então tem mais pessoas entrando aí. Então, obrigado aí pela vossa presença nessa transmissão, então, primeira transmissão de estudo bíblico neste ano. Valdir Weber também, Estrela, vendo e ouvindo. Espero que a transmissão esteja boa aí. A Mayra. Mayra, muito bem-vinda. Então tá certo, né? Bom estar aqui convosco. Nós temos mais pessoas chegando. O presidente da congregação, Lorivaldo. Lorivaldo, muito bem-vindo. Rude também. Os irmãos Lamp. Então, aqui direto da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Marcos Vaide, um abração. Então, também satisfação aí a vossa presença. Aguardando mais um pouquinho, em alguns minutos, nós iniciando, então, o nosso momento então, de estudo. Dando tempo também para que se mais pessoas quiserem participar, então sejam bem-vindos. Então, Marcos Vaide de Santa Rosa, então a Fátima Bilhar também de Estrela, Jaqueline Weber, muito bem-vinda, Juliano Renica, Dona Ilse Miller também, né, muito bem-vindos. É bom estar convosco aqui, então, nesta noite, quando nós queremos ter, então, o nosso primeiro estudo bíblico sendo transmitido aqui, na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Marlene Liane Schneider, a Laura, Lucy Kremer, nosso abraço, bem-vindos também. Ok, espero que estejam escutando bem, né? Que o retorno esteja bom. Bom estar convosco. Então tá bom, assessoria técnica aqui do Gabriel, ao Jefferson, né, de Santa Clara do Sul, também acompanhando o estudo aqui nessa noite, a Daiane Vander lá de Horizontina, um abraço, a minha cunhada, né, uma alegria ter vocês aqui também. Natália de Tramandaí, Natália Martim Gomes, Aliane de Oliveira, boa noite. Muito bem, então nós estamos aqui nessa noite, então, querendo começar então um estudo bíblico dessa noite. Dando assim um tempinho a mais, quero cantar aqui com vocês um hino, dando um tempinho, alguns instantes a mais para estar conosco, assistir. Geni Augusta Hartmann, também de Novo Hamburgo, né? Os primos de Novo Hamburgo, abraço. O André Eberhard, lá do interior de Santa Rosa, o Beretama, Dona Elaine Bruch, boa noite. Muito bem-vindos todos vocês aqui. Então nós vamos começar. É um hino conhecido por todos vocês, ou a maioria de vocês, com certeza um hino assim muito importante para a maioria de nós, porque era o hino sempre usado, cantado nas confirmações. Então o hino Guia Nós Jesus. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz.
Rogamos a ti. Boa noite, então, agora a todos vocês, aos que eu já havia saudado antes, né, a Ângela Formel, a secretária da congregação, também Marco Antônio Busch, colega pastor Jair Ersling, saudação, Neudirce, Muriel. Bom vocês estarem aqui conosco, então, nessa noite. Em nome da congregação, então, Evangélica Luterana Cristo, aqui saúdo, então, a cada um de vocês nas palavras bíblicas do Senhor Jesus, registradas em Mateus, capítulo 10, do versículo 26 ao 30, para o medo, mas para seguirmos com fé e prudência. Então, por isso, nós também acatamos, né, as recomendações e orientações feitas pelas autoridades, então, dos governos federal, estadual e municipal também de Lajeado, que estão a serviço de Deus quando eles cumprem as suas ordens, conforme Romanos, então, capítulo 13. Então, acatamos as medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública quanto ao coronavírus, Covid. Retornando, houve uma quebra, então, no sinal, né, mas retornando, então, agora, então, neste momento, infelizmente, são os problemas que nós estamos, então, enfrentando com relação à internet, também sobrecarga da internet. Mas, com certeza, sabemos que, né, faz parte, então, desse processo, então, de transmissão. Enquanto ainda não temos o 5G na internet, né, e a própria sobrecarga que nós temos com relação à internet. Mas, então, nós, como congregação, reconhecendo também a importância de continuarmos nos fortalecendo na fé, nós não queremos deixar de aproveitar essa oportunidade, esse momento também de ter os nossos encontros de estudo na Palavra de Deus. Porque entre meio a muitas necessidades que nós temos, a Palavra de Deus é uma necessidade que todos nós, seres humanos, temos, como o próprio Senhor Jesus diz. Pode até faltar, ora, algumas coisas importantes, talvez até no cuidado pessoal e físico, mas infelizmente podem faltar, mas não pode faltar também a palavra de Deus, então, com relação, então, à nossa vida. Então, convido você nesse momento aí onde você está para nós falarmos com Deus, então, em oração. Senhor Deus, amado Pai, nós nesse momento temos muito a te agradecer, porque Tu és um Deus todo-poderoso. Tu criaste o mundo pelo Teu poder e Tu preservas todas as coisas. Quando nós caímos no pecado, Tu não desististe de nós, mas prometeste e enviaste Jesus, Teu Filho, que veio aqui neste mundo. Jesus fez tudo o que era preciso para a nossa salvação. Ele cumpriu a lei perfeitamente, padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Por Jesus somos os Teus filhos e temos o céu na hora da morte. E aqui na vida, enquanto estivermos aqui, Tu estarás conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida. Por isso, nesse momento, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelas certezas quanto à eternidade e quanto a esta vida. E porque mesmo nesse momento, onde estamos restritos com relação a muitas atividades, Tu não deixas de nos oportunizar momentos de encontro contigo na Tua Santa Palavra. São momentos diversos de estudos devocionais em Tua igreja, cultos online. Nós Te louvamos por todas essas oportunidades bonitas que Tu nos concedes. Nesse momento Te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Olha para todos aqueles que estão sofrendo no mundo, pelo luto, pela doença, pelos diversos tipos de doença, também pela essa pandemia, o Covid-19. Tu sabes dos sofrimentos de todo o Teu povo. Olhes misericordiosamente para cada um em sua situação. E nesse momento também, ó Deus, nós Te pedimos com relação a cada um de nós que aqui está. Tu sabes das ansiedades, das preocupações e dos sonhos de todos. Colocamos tudo diante de Ti e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção também nesse momento. Em nome desse Teu Filho amado, a maior prova do Teu amor, a garantia de todas as palavras e promessas. Amém. Como já anunciado, então nós estamos com o caderno do PEN,
né, usado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então nesse ano de 2020. E nessa nossa primeira experiência, né, nós sabemos que vários grupos da nossa congregação e outros talvez já tiveram esse estudo, então nesse mês, mas optei justamente pela apresentação então do livrinho, que é um excelente estudo também para nós. Esse texto é produzido pelo nosso vice-presidente de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor Martinho Zonta. E logo no início, no primeiro parágrafo, nós somos lembrados que o tema da Igreja Evangélica Luterana nesse quadriênio 2019-2020 é Firmados em Cristo. Se você tem o livro do PEN, eu convido você até pegar o livrete para poder talvez assim acompanhar então melhor. E o destaque então para esse ano 2020 é vivemos e compartilhamos o amor cristão. E o objetivo da igreja ao propor então esse destaque para o ano de 2020 pode ser então assim sintetizado. Motivar e equipar o povo de Deus para o desenvolvimento de uma vida cristã ativa no amor cristão dentro e fora da igreja, por meio de estudos continuados da palavra de Deus. Firmado em Cristo, fortalecido na fé e motivado pela maravilhosa graça de Jesus Cristo, o povo de Deus se empenhará cada vez mais em levar Cristo para todos. Ou seja, quanto mais nós estivermos fortalecidos na fé, pela palavra, mais se cumpre também esse tema da igreja para este ano. Quanto mais firmados em Cristo, fortalecidos, mais certos nós vamos estar com relação à certeza da salvação, da vida eterna, ou seja, mais certeza nós temos do céu na hora da morte, quando Deus nos chamar. Poderia ser Covid-19, poderia ser, ou poderia ser qualquer outro dos males que estão afetando então a humanidade, mas a certeza da salvação, não por mérito próprio, pessoal, mas justamente pela obra de Jesus Cristo, que fez tudo para a salvação. Ou seja, Cristo nos garante o céu na hora da morte. Ou seja, quanto mais fortalecidos nesta fé, mais vivemos essa certeza. E assim também com relação à vida aqui. Por causa do pecado, vivemos no mundo maldito e estamos sujeitos aos mais diversos tipos de sofrimentos. Estes todos aqui estão tendo suas dificuldades, seus sofrimentos. Estamos sujeitos a eles por causa do pecado que entrou já por Adão e Eva. Mas quanto mais fortalecidos na fé, mais com certeza também vivemos a certeza aqui do amor, do cuidado e da bênção do nosso Deus. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Ele diz, eu estou com vocês todos os dias. Ou seja, não há razão para temor, medo, desespero, mas sabemos que, como seres humanos, vivemos tudo isso e por isso a necessidade do fortalecimento continuado, então, na palavra. O batismo é um só para toda a vida. Uma vez marcado no sangue de Jesus, na fronte ou na mão direita, nós temos uma aliança eterna no sangue de Jesus. Agora, a palavra de Deus, a Santa Ceia, são necessidades continuadas, então, nossas. Ou seja, temos essa necessidade, quanto mais, com certeza, então melhor. Não podendo participar da comunhão com os irmãos na igreja, no culto, ou lá nos grupos de estudos bíblicos, mas nós podemos, na nossa casa, na nossa família, participar de momentos assim especiais, e podemos também, na leitura da Bíblia, na devoção particular, né, sermos fortalecidos na ação do Santo Espírito. Ou seja, e quanto mais fortalecidos, mais se cumpre então essa temática, mais a gente vive e compartilha o amor cristão aonde a gente estiver, na igreja, na família e no mundo. E o próprio texto adiante também, ele coloca o ponto de número 2, ele coloca assim, incentivar então os cristãos a compartilhar o amor de Deus com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Ou seja, nós temos muitas missões como cristãos. Agora, uma delas, e a principal delas, é compartilhar o Evangelho, então, para as pessoas que não conhecem o Evangelho. O próprio texto adiante, ele também diz assim,
para que assim, na ação do Santo Espírito, elas sejam levadas à fé em Jesus, sejam salvas, incorporadas à igreja cristã. E Martim Lutero, então, ele menciona o propósito da vida dos cristãos. Ele diz: nós vivemos neste mundo por nenhuma outra razão ou propósito senão ajudar as outras pessoas. E se não fosse assim, seria melhor Deus tirar a nossa respiração e nos deixar morrer tão logo tenhamos sido batizados e começamos a crer. Porém, Ele nos deixa viver para que nós possamos conduzir outras pessoas à fé, para que Deus faça com elas o que fez por nós. Palavras de Martim Lutero, que são publicação no livro Testemunho Sério Espírita, editora Concórdia, de Schulz e Greff, página 64, é uma citação direta. O que o texto aqui coloca então para nós? Que nós temos como cristãos aqui muitos desafios. O principal deles é levar e ser instrumento na ação do Santo Espírito para que mais pessoas venham a crer em Cristo e sejam salvas. A verdade é que nós temos muitas missões, então, como pessoas. Eu poderia aqui destacar a tua missão como marido, na tua casa, como esposa, ou como pais, como filhos. Então, são missões que nós temos. Nós temos missões também na vida profissional, talvez lá na empresa, no trabalho, né? Ou seja, nós temos desafios que nos são pertinentes dentro da formação e os dons de cada um. E Deus tem propósitos com relação a isso, que sirvamos da melhor maneira, né? Assim também na sociedade, no mundo, ou seja, temos desafios como cidadãos. Mas o que Martim Lutero coloca justamente que o principal desafio nosso é servir como instrumentos, então, na missão de levar Cristo para todos, para que mais pessoas venham a crer e sejam salvas justamente pelo Evangelho. E se não fosse por isso, a melhor coisa que Deus teria para fazer, no momento em que nós somos marcados no sangue de Jesus, então no batismo, a melhor coisa seria, não fosse a missão de levar Cristo para salvar o mundo, seria Deus a nos levar desta vida para a eternidade. Talvez alguém diria, puxa, são palavras fortes. Por exemplo, alguém ser então batizado, ou seja, marcado no sangue de Jesus. Eu quero usar a linguagem de Apocalipse, na fronte e na mão direita, como é o sentido, a mensagem também do texto de Apocalipse, para nós. A melhor coisa seria Deus já nos levar, porque a coisa mais certa é que tem a salvação de uma criança batizada. Porque a fé, ela não é uma decisão pessoal, mas é a ação de Deus, graciosa de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro e que nos marca no sangue de Jesus como propriedade dele. E quem é batizado, diz a Escritura, morre com Cristo e ressuscita com ele no domingo da Páscoa. Ou seja, recebe os méritos da obra de Cristo. Tem o perdão, a salvação, a vida eterna. Então a coisa mais certa seria então o céu. Não falamos aqui com relação à circuncisão. No Antigo Testamento era, no 8º dia, o menino era circuncidado, ou seja, um corte em círculo, e aí ele era marcado como propriedade de Deus e filho de Deus. Esta era a ordem, então, na Antiga Aliança. Agora, no Novo Testamento, todos devem ser batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme, então, as palavras e as promessas de Deus, e passam a viver essas certezas. Sim, mas por que Deus, então, não nos leva e nos deixa aqui, talvez, correndo riscos de cairmos da fé, perdermos a salvação, a vida eterna? E mesmo pensando com relação às crianças, talvez muitas sendo infelizmente afastadas do caminho de Deus, da igreja, por aqueles próprios que deveriam zelar por isso. Então, como fica justamente essa situação? Então, por que Deus deixa nós aqui mesmo correndo tantos riscos? É que Deus, que sabe todas as coisas na sua perfeição, sabe o que é melhor. Talvez nós poderíamos pensar assim, puxa, era melhor ele já nos levar todos para o céu, ao invés de estarmos sofrendo aqui, ocorrendo certos perigos. Mas Deus sabe na sua perfeição o que é o melhor. Quem sou eu agora, como um frágil ser humano, para questionar a esse Deus que se importa conosco e tanto nos ama, né, e faz tudo então por nós. E Ele quer salvar mais pessoas por nosso intermédio. Aonde? Na igreja, na família e no mundo. Por exemplo, nesses dias, muitas pessoas eles não leem a Bíblia. E podem ter certeza que talvez ao verem que é uma mensagem cristã, um estudo bíblico, talvez já deixariam de participar. Ou já deletariam, talvez não olhariam, pela sua fragilidade espiritual.
mas a gente tem a certeza de que o mundo vai estar vendo a vida dos cristãos. Vai estar lendo é a tua vida e a minha vida. E a partir justamente disso, vivendo as fragilidades que o mundo vive, o mundo vê em quem nós confiamos, no que nós apegamos, aquilo que de fato é mais importante para nós, os princípios, valores, conceitos sobre os quais então Deus nos edifica e somos assim então construídos. O que é muito importante, portanto, o cristão estar aqui neste mundo. E o que seria do mundo se Deus levasse todos os cristãos então aqui da terra, né? Deus quer que estejamos aqui, sejamos sal e luz onde estivermos, né? Quem sabe lá em Santa Catarina, em Paraíso, né, Irenilson Lampo. Quem sabe ali em Teutônia, né, Marta, Gilmar. Ou seja, aonde nós estivermos. Né, Cláudia? Lá em Santa Catarina, interior, lá de Criciúmal, Cláudia Fiedler, né, um abraço aos queridos que também participam aqui nesse momento. Saudade. O que seria da terra sem os cristãos? Sem você ali, né, Arroio do Meio, aqui em Estrela, ou seja, em qualquer lugar do mundo. O mundo sem os cristãos. Como seria triste, como seria então complicado, né? Cláudia, Deus fortaleça a tua mãe, saudades dela, Deus guarde e abençoe ela, que ela possa recuperar também o mais rápido possível então lá no hospital. Está nas mãos de Deus que mais a ama, com certeza Deus vai dirigir, Cláudia, tudo pelo melhor, né? Um abraço forte e carinhoso também a ela que nos escuta. Nesse momento, então, dizer assim para vocês todos que acho que é importante a gente perceber essa importância com relação que nós temos dentro da vida cristã aqui no mundo. Ou seja, que planos Deus tem para cada um. Por que Ele não nos leva a partir do momento que estamos na fé? Porque Ele quer salvar, a missão de salvar o mundo é de Deus. Mas Ele quer nos usar, então, como seus instrumentos aonde Ele nos colocou. Quando pensarmos naqueles que nos são queridos, pensemos também especialmente no cuidado espiritual. Se eles estão realmente, o quanto estão firmados em Cristo e como eu posso servir como instrumentos para que eles também se fortaleçam então na fé em Jesus Cristo e alcancem a vida eterna. Eu confesso que como pastor, muitas vezes, diante dos muitos batismos que tenho dirigido e realizado na congregação Cristo, aqui então de Lajeado, ora me pergunto também sobre a questão de Deus não levar muitas dessas crianças logo após então o batismo. Mas Deus sempre me faz pensar e sinto isso no coração, que de fato, né, Deus tem propósitos que excedem qualquer entendimento celeste e humano, né, e Deus tem planos então perfeitos então com relação a nós. Também um abraço a Lucy Kremer, lá na Paraíba, né, um abraço, Deus abençoe e fortaleça, bem-vinda também, né, bom ter você aqui também com a gente. O Eric também, né, boa noite, Eric. O Moacir também, muito bem-vindo, Moacir, né? Pois bem, gente, dando sequência a esse nosso momento então de estudo, de reflexão, eu coloco aqui o parágrafo seguinte, justamente onde é que diz assim: os cristãos firmados em Cristo reconhecerão o alto privilégio também de pertencerem ao corpo de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, diz assim: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E com muita alegria e gratidão compartilharão o amor cristão com muitas pessoas. Este é o grande comissionamento dado então por Jesus à sua igreja. Ou seja, algo a mais aqui citado que é muito importante considerarmos. Ou seja, quanto mais fortalecidos na fé, retornando desde o início, melhor. Mais vamos viver a certeza do céu na hora da morte. E melhor nós vamos viver a nossa vida aqui, enfrentar todas as situações e tribulações que, ora, Deus nos permite nesse mundo maldito por causa do pecado. Um outro aspecto importante, então, também, melhor nós vamos servir na missão de salvar pessoas aqui neste mundo, na igreja, na família e no mundo. E outro aspecto aqui colocado, quanto mais fortalecidos, melhor nós vamos sentir então a importância de fazermos parte do corpo de Cristo. Como eu já disse, aqueles que estão mais fragilizados, talvez espiritualmente, ou aqueles que não têm fé, não vão sentir a importância justamente de fazer parte, então, do corpo de Cristo.
Por quê? Porque eles não têm condições justamente de sentirem a importância disso. Talvez na sua fragilidade espiritual, talvez até podem ter conhecimento de muitas coisas, mas podem, infelizmente, ora, não terem a percepção dessa importância. Eu cito aqui algumas questões assim para a gente refletir. Eu lembro da história de dois irmãos. O que aconteceu com eles? Qual era a vida deles? Eu vou tentar reproduzir em algumas palavras. Eram membros da nossa congregação, membros fragilizados, frágeis, fracos, espiritualmente falando, se afastaram da igreja, acabaram abandonando a igreja, dedicaram, ou seja, a sua vida, a sua história praticamente na busca do sustento, do bem-estar, do seu cuidado, mas vivendo então muitas fragilidades com relação a isso. Infelizmente também, o que acabou acontecendo com esses irmãos? Ou seja, passaram a vida buscando recursos e seguiram os seus dias. Romperam laços familiares, ou seja, acabaram tendo um isolamento não só da igreja, mas um isolamento também social, familiar, e vivendo muitas dificuldades justamente a partir disso. Tanto que houveram situações em que precisaram ter até interdição judicial para recolher o lixo e limpar o pátio da sua casa pelo acúmulo de lixo guardado, acumulado então na casa. Aí o que acontece? Após isso a vida segue. Aí falece um dos irmãos. Ok, o tempo vai passando. Mais uma breve interrupção, né? Obrigado a paciência de todos, né? Bom tê-los aqui conosco. Então, retornando ao nosso momento então do estudo, mais uma pequena queda então na internet. E o que acontece então com esses dois irmãos, né? Esses irmãos, então um vai a óbito, passa o tempo, vai o outro a óbito. E o que acontece então nesse momento, né? Mais uma situação muito triste que me chamou a atenção, porque se tornou pública e foi aos noticiários. Aí vem uma rede de comunicação, e nós sabemos que infelizmente muitas vezes o que move muitas redes é o sensacionalismo, são as oportunidades, né? São essas situações especiais, porque o ser humano também naturalmente tem uma tendência de gostar das tragédias e calamidades, isso dá ibope, nós lamentamos isso, né? Mas é algo natural do ser humano prestigiar isso, e por isso essas redes também incentivam essas situações. O que acontece? Aí aparece, né, novamente vizinhos chamam a polícia e armam um barraco dentro de uma situação. Por quê? Porque dentro do carro estacionado, na frente da casa então desses finados irmãos, estava um cachorro, ou seja, um animal que estava agonizando. Essas pessoas clamam justamente e querem salvar aquele animal dentro daquela caminhonete parada na frente da casa. Aí acabam abrindo, né, e salvando ele. Mas o que acontece? Dentro do pátio da casa tem muitos animais que estavam em sofrimento, ou seja, agonizando, com fome, com sede, e tinha cachorro, até um animal que eu lembro naquela imagem que tinha ido a óbito, porque foi focalizada pela câmera então dessa rede de comunicação, aproximada justamente mostrando a fragilidade daquela situação, a terrível situação que lá estava sendo vivida. O que aconteceu? Aí eu pensei comigo, puxa vida, que situação triste. Ou seja, viver aquele rompimento, afastamento de Deus da igreja, da casa de Deus, ou seja, um isolamento social familiar muito grande, uma situação muito triste, eu diria terrível. E agora, mesmo depois do óbito desses irmãos, parecia que não tinha vindo ninguém para, quem sabe, recolher os bens materiais. Ou quem sabe aquele carro, cuidar daquela casa, daqueles animais. Ou seja, uma situação muito triste. E talvez você saiba de outras situações parecidas, onde pessoas acabaram vivendo assim um afastamento, um isolamento da própria igreja, então da congregação, né? E assim se afastando talvez dos seus próprios familiares, porque por vezes vivemos muitas fragilidades por causa do pecado, muitas incompreensões, muitas tensões, e o cristão precisa administrar sempre motivado na sua fé, no seu amor,
né? E para que as soluções venham surgindo, os novos momentos aconteçam, as incompreensões sejam sanadas e que de fato as ideias diferentes sejam administradas, né? E que prevaleça sempre o amor, aquele que vem de Deus, né? Que nos abrace, cuide e que nos torne instrumentos para amar e cuidar também então das outras pessoas em fragilidade. Eu lembro de uma situação assim muito triste aqui também de Lajeado, né? Que a congregação também viveu e talvez onde também há um fim muito triste, pelas dificuldades vividas pessoais. Às vezes pessoas têm problemas que precisam ser tratados, e às vezes esses não são, e os problemas acabam se agravando no decorrer dos anos e das situações. Então, eu lembro até de uma situação de isolamento, até da minha terra natal, Horizontina. Eu lembro ainda da minha infância, quando de repente os vizinhos se dão conta de que havia falecido alguém na casa. Por quê? Porque os corvos estavam sentando sobre a casa. E porque já vinha saindo um mau cheiro da casa. Aí tornamos aquelas questões. As pessoas, por vezes fragilizadas e dentro dos seus contextos, talvez espiritual e da vida como um todo, as pessoas acabam não percebendo a importância de fazer parte, por exemplo, da Santa Igreja Cristã, ou seja, do próprio corpo de Cristo que é a igreja, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, acaba nos falando, né? E vivem as consequências justamente dessa fragilidade, então, espiritual. E nós corremos esse risco, né? Aquelas pessoas que nos são queridas também, e que nós possamos estar na ação do Santo Espírito, atentas sempre então a essas pessoas e servirmos como instrumentos então diante delas, né? E a partir justamente então dessa fragilidade espiritual, muitas coisas mais então podem acontecer. Então, quanto mais fortalecidos na fé, mais vamos perceber também a importância disso. Vejam como é bom, queridos irmãos, podermos dizer assim, como é bom ter um Deus que nos ama, que criou o mundo, me escolheu para nascer e preserva a minha vida pelo tempo que Ele quiser aqui, e que no meu pecado e fragilidade não desistiu de mim, mas em Jesus me trouxe de volta, me tornou seu filho, me dá a certeza da salvação, da vida eterna, do seu amor e cuidado. Como é bom ter um Deus que me ama, odeia o meu pecado, mas me ama a mim e me perdoa por seu Filho amado Jesus. Como é bom poder dizer, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, eu tenho filhos. Como é bom ser pertencente a alguém. Como é bom fazer parte também, né, de uma família. Como é bom fazer parte da igreja. Como é bom ter irmãos e irmãs que oram por mim, que se importam comigo, que também se alegram comigo, que choram comigo, e que percebem a fragilidade e a dependência de Deus. A fragilidade humana e a dependência da graça e do amor de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que a gente possa sempre, então, estar atento a isso. Talvez a gente possa pensar assim, puxa, por que Deus agora permitiu que a gente vivesse, então, esse isolamento dentro do Covid? Não podemos ir aos cultos. Quanto talvez nós valorizamos essas oportunidades na nossa vida? Talvez até quantas vezes falhamos. Agora, por que Deus permite tudo? Eu trago assim 3 questões para a gente lembrar. Por que Deus nos permite certas situações? Até nós usamos isso na nota oficial da Congregação Cristo sobre a pandemia do coronavírus, que foi elaborada junto com a diretoria. 3 pontos que eu gosto de destacar à luz da palavra de Deus. Por que Deus nos permite? Com propósitos diferentes em todas as situações. É difícil dizer isso ou aquilo, mas podemos imaginar à luz da palavra 3 pontos. Primeiro, por que Deus nos permite? Para provar e fortalecer a fé. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro, capítulo 1, talvez você lembre dele também, onde nós somos alertados justamente sobre isso, que a fé, ora, para permanecer firme, ela precisa ser provada. Precisa, ora, passar pelo fogo, né? O ouro, né, ora, ele tem que passar pelo fogo para ser depurado, ou seja, para agregar valor, ou ser transformado em joias preciosas. Eu vejo que esse é o primeiro e grande propósito no fato de Deus permitir todo e qualquer sofrimento na nossa vida, porque Ele tem todas as coisas sob o seu controle, sob o seu cuidado.
né? E Ele é grande no amor com todos os seus filhos. Ele não só nos trouxe a este mundo, mas Ele cuida de nós no seu amor e graça e tudo dirige pelo melhor. Então, primeiro porque Ele quer nos fortalecer, nos lapidar, nos trabalhar. Ele com certeza agrega valor sobre nós. E 1 Pedro capítulo 1. O segundo ponto que quero destacar é para o testemunho da fé. Por exemplo, já que o grande propósito cristão é testemunhar a fé, e como eu já disse antes e destaquei, não é lendo a Bíblia que o mundo ora vai ver e ouvir do Evangelho, mas é olhando para os cristãos, a forma como eles enfrentam as situações, no que eles se apegam, onde eles buscam, no que eles confiam. Eu cito aqui Jó, os primeiros livros de Jó, Jó capítulo 1, capítulo 2, testemunho da fé. Né? Por que Deus permitiu? Claro, ali a situação, a história Deus tinha propósito com relação a Satanás, mas também tinha com relação a cada um de nós que aqui está, por isso está escrito e registrado, e também propósitos com relação ao mundo. Né? Então Deus tem objetivos, né, com relação às situações, e Ele permite certas coisas por testemunho da fé dos cristãos. O cristão testemunha a sua fé, o seu amor a Deus, então de uma forma especial, então nas tribulações. Poderíamos pensar na história da igreja cristã, os cristãos sendo perseguidos em arena, ou seja, claro, ali era uma perseguição diretamente ao Evangelho, né? Mas as situações diversas, ora Deus permite com esse propósito, então de também testemunhar então a nossa fé. E o terceiro propósito, né, que eu destaco aqui é disciplina. O texto também de Hebreus, Hebreus nos coloca, Hebreus capítulo 12, fala justamente um pai que ama, ele disciplina os filhos. Né? Quem ama disciplina, é uma frase assim, muito presente também nos dias de hoje, que se usa muito, e acho que é oportuna também para nós nesse momento do estudo, então, da reflexão. Por que Deus permite todas as coisas para o cristão? Primeiro, para provar e fortalecer a fé do cristão. 1 Pedro capítulo 1, você pode ler com mais calma na sua casa. Para testemunho da fé, Jó capítulo 1, capítulo 2. Deus nunca vai permitir uma tribulação que maior do que a força que Ele nos dá. Assim como uma tentação, né? Se Deus permitir, uma tentação, uma provação, a força, né, vai ser aquela necessária para enfrentarmos a provação, enfrentarmos a tentação. Tá? Então, o segundo propósito então, é testemunho da fé. A todos, a começar na nossa casa agora. Né? Não podemos ir ao templo, que é um lugar sagrado, um lugar especial consagrado a Deus, mas nós podemos, de uma forma também, disciplina para o mundo no seu amor. Lembrando que a ira de Deus pelos nossos pecados, ela já foi descarregada em Cristo, especialmente lá na cruz. Eu gosto muito dessa imagem, o Cristo na cruz, né? Uma imagem da revista Boas Novas, né? Da nossa igreja. Retornando, houve uma pequena queda mais uma vez, né? Lembrando então que Deus então descarregou a sua ira, a ira dos nossos então no Cristo, então lá na cruz. Então por isso é importante desse momento o fortalecimento da nossa fé. E a igreja cristã, ela concede muitas oportunidades então de relacionamento entre os irmãos. Nós temos muitos congregação na tua igreja, momentos, oportunidades onde nós como irmãos na fé então nos relacionamos. Momentos onde podemos conviver, né, regularmente, né, onde Deus nos assiste então na sua palavra e sacramentos. Podemos pensar nos cultos, né, onde muito bacana podemos ir né, na casa um do outro, onde podemos nos abraçar, onde podemos compartilhar as coisas boas, ou seja, compartilhar, ou seja, das tensões e das alegrias que agora nós vivemos. São momentos maravilhosos. E a tua congregação, com certeza, né, tem diversos momentos. E como é bom, né, nós podermos estar reunidos, ora, na igreja, na casa de Deus. Entendemos a alegria do povo, né? O fato de ir à igreja, né, à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, o povo de Deus feliz e alegre, especialmente depois de dificuldades. Eu imagino que isso vai acontecer também conosco, talvez com muita alegria,
né? Podermos depois retornarmos às atividades então da igreja, nas nossas congregações, para podermos ainda mais intensamente nos abraçarmos e valorizarmos aqueles momentos de encontro e comunhão então com o nosso Deus. Eu coloco aqui então algumas questões ainda adiante, que diz: o programa da igreja em grupos do PEN, né, é uma das maneiras de compartilhamento então do amor cristão. E as finalidades do programa atendem ao que o destaque então do lema, então, viver e compartilhar o amor cristão, propõe. Então, o que se espera desses momentos? Estudar então a Bíblia sistematicamente, lembrando que o ser humano ele precisa da palavra que procede da boca de Deus. Ele tem outras necessidades, mas ele também tem necessidades espirituais que precisam ser assistidas, né, e precisam ser cuidadas devidamente. Oportunizar também o aprofundamento do conhecimento então da palavra. Né? O salmista, eu lembro das palavras do salmista quando ele diz: olha, ó Deus, me ensina as tuas verdades. É um pedido constante dos pastores, é um pedido constante de cada cristão. Ó Deus, ensina sempre as tuas verdades. E aí ele segue a oração e diz: e me ensina-me a viver agora de acordo com elas. Ou seja, que pelo teu Santo Espírito, esse conhecimento agora aumente a minha fé. Ora, não basta o conhecimento, né? Então é preciso que o Espírito Santo aumente também a nossa fé. É uma oportunidade também para convidar e acolher pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Ou seja, esses momentos de encontro que nós temos, hora igreja, estudos bíblicos, quem sabe até pessoas queridas que vêm na tua casa, familiares, quando você os recebe, parar, né, e oportunizar que eles também ouçam do Evangelho. Né? Quantos de nós, quando recebe visitas na sua casa, não deixa de fazer um momento de oração, não deixa de orar junto à mesa com aqueles que vêm, né? Ou talvez quebra a rotina, talvez em função da própria visita, quem sabe. Né? Quando na realidade são oportunidades que Deus nos dá também para interagirmos com os nossos queridos e testemunharmos a nossa fé. Ora, falhamos nisso, podemos fazer melhor, é o que eu penso sempre. Né? Por que ficar nos penalizando, talvez punindo pelas fragilidades? Nós podemos pedir: ó Deus, me perdoa e me ajuda a fazer melhor. Quero fazer melhor amanhã, quero melhorar na minha vida, eu quero aproveitar melhor essas oportunidades. Talvez alguém até pense: puxa, eu não tenho grupo de estudo na minha congregação. Puxa, com certeza o teu pastor vai gostar, né, de estudar a palavra contigo. Né? Ou seja, e os irmãos também, ora, podem se alegrar. E com aqueles que quiserem, nós podemos juntos, né, aproveitarmos esses momentos e crescermos aquilo que Deus espera de nós. Sermos, quem sabe, um instrumento, um líder incentivador, quem sabe até um líder de estudo bíblico, como acontece com muitos. Né? É claro que aqui assim no estudo hoje ficamos assim prejudicados no seguinte: não há como muito, por exemplo, aquilo que no olho a olho, cara a cara se oportuniza, né? A interação, o diálogo, né? Enfim, quem sabe até abrirem o seu coração, né? Então um dos objetivos é justamente isso, então abraçar o irmão e oportunizar e ser um instrumento também no fortalecimento da fé dos irmãos. Então nós não podemos pôr a fé, nós não podemos fazer certas coisas, mas sermos instrumentos para que o Espírito Santo trabalhe e fortaleça a fé e os frutos tão importantes para a nossa vida cristã, então, como um todo. Damos sequência, mais uma pequena, né, quebra na questão da comunicação. Né? Então, lembrando que o Espírito Santo, ele opera, né, os frutos da fé. Ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Eu destaco aqui de Gálatas 5 novamente os frutos do Espírito Santo: o amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aí nós vemos novamente a palavra de Deus, né? E a importância desses momentos que nós temos então como cristãos. E lembrar que aqueles que ora estão frágeis na sua fé não têm como perceber a importância desses momentos. Embora que eles ofereçam oportunidade, né, de contato na palavra, né, e fortalecimento justamente na fé. Então podemos ser instrumentos também para incentivar, né, as pessoas a participarem desse com muita alegria, né, e assim terem nessas oportunidades em que o Espírito Santo age, né, esses frutos tão necessários. Ou seja, jamais a gente vai poder
assim, um dos objetivos também é incentivar os participantes a se interessarem pela vida dos outros, a interagir com elas, na perspectiva da promoção do bem-estar integral, então, das pessoas, se preocupando com o todo, então, de cada uma, então, das pessoas. E ainda mais um ponto, desenvolver a evangelização e a prática do compartilhamento do amor cristão de forma intencional, alcançando pessoas que não fazem parte do dia a dia. Ou seja, para que nós pensemos também no compartilhar, então, do evangelho, então, para todas, então, as pessoas. E eu quero destacar aqui, então, a parte final, né, o quadriênio, então, do planejamento IELB, né. A nossa missão é proclamar Cristo para todos. Isso é a essência da igreja, isso é a vida da igreja. Mateus 28:19 diz: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda mais, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, somos instrumentos nas mãos de Deus, na igreja, na família e no mundo, onde estivermos. Então, que pedimos a Deus para que nos capacite através, então, do Espírito Santo, para executarmos essa missão, então, que nos foi confiada. Uma missão, assim, muito especial que Deus nos confiou. Então, nesse momento, né, também, nesse momento final, quero saudar a Dulce Broin, também, né, Viviane Gassen, lá de Santa Rosa, a Dulce, lá da Esquina Bonita, Horizontina, a Loremi Prunzel, né, quero agradecer os comentários também da Márcia, da Marta do Gilmar, da Sonja Lauer, né, de Estrela, Geni Hartmann, lá de Novo Hamburgo, e outros que mandaram também um boa noite. Né, a gratidão a todos vocês, gente, muito bacana. É a primeira experiência, né? Aos que o sinal é ruim, vamos ter o estudo depois no YouTube, né, vai ser postado, se alguém quiser né, assistir, né, sem essas quebras, sem esses atrapalhos da comunicação, que não é 5G ainda, né? Quem sabe um dia, e aí tudo fica melhor. Ou seja, também sabemos das sobrecargas da internet e coisa, então isso tem atrapalhado. Também eu vi com relação aos colegas, momentos tão bonitos de culto, de estudos devocionais. Estamos vivendo então essas dificuldades de comunicação, não é? Como ora temos dificuldades de comunicação também, talvez, quem sabe, nos encontros presenciais que nós temos na igreja, nos momentos de estudo, ou seja, existem os ruídos da comunicação. Quero também estender um abraço ao Saulo, né? Saulo Bledo, Saulo, né? Um dos pastores jovens recém-formados, nosso abraço aí, Saulo, uma alegria aí também você aqui, né? Com a gente aí nessa noite aí, um abração para você, né? E nesse momento final, né, eu quero encerrar dirigindo uma oração, né, e sendo um instrumento também da bênção de Deus, então, para você. Então, boa noite também o Jairo, né, o Jairo chegou, meu cunhado de Horizontina, né, Pastor Valmir, né, um abraço, Pastor Valmir também, né, esteve aqui conosco, né, nosso abraço, Pastor Valmir. Então, nos dirigimos nesse momento a Deus, então, em oração, nesse momento, então, final. Senhor Deus, amado Pai, queremos nesse momento te agradecer, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e tem tudo sob o Teu cuidado. E no Teu amor, nós estamos de forma especial nos Teus braços. Nós temos o Teu colo, nós temos as Tuas certezas, o Teu fortalecimento, nós temos as Tuas orientações. Nós temos a Tua Santa Palavra. Nosso muito obrigado. Também obrigado a Deus por aquilo que Tu nos permitiste aqui nesta noite, nesse momento também de estudo na Tua Santa Palavra. Queremos, ó Deus, te pedir que pelo Teu Santo Espírito cresçamos naquilo que Tu esperas de nós. Que possamos de fato viver e compartilhar o amor cristão. Que mais fortes na fé nós possamos sentir realmente a certeza da salvação e do Teu amor e cuidado. E sermos Teus para salvar pessoas no mundo, onde Tu nos colocaste, na igreja, na família e no mundo. Também que possamos assim sentir como é bom ter um Deus maravilhoso, como é bom ter uma família terrena aqui que Tu nos deste, como é bom fazer parte da família da fé. Muito obrigado a Deus. Nesse momento te pedimos por todos aqueles que estão sofrendo mais uma vez, talvez pelo luto no mundo, pela epidemia,
Covid-19 e outras tantas doenças que assolam a humanidade e que acabam sendo instrumentos teus, ora, para levar também os teus filhos desta vida para a eternidade. Queremos neste momento, ó Deus, te pedir por aquelas pessoas que sofrem por outros problemas, talvez dificuldades econômicas, de relacionamento, e tu sabes, talvez quem sabe aprisionados nos vícios, nos caminhos que o diabo, o mundo e a carne trazem sobre os seres humanos. Senhor, que possamos ser instrumentos teus onde tu nos colocaste, e nas diversas situações. E sabemos que tu te importas com todos, que tu ama todas as pessoas e odeia os seus pecados. Queremos nesse momento, ó Deus, pedir abençoes a todos que também aqui, de forma especial, nos acompanharam nesta noite. E aqueles também que gostariam e não puderam estar conosco. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, a certeza da nossa salvação e de tua presença na nossa vida hoje e sempre. Amém. Recebam todos a bênção também de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado a todos vocês, gente de coração. Forte abraço a todos vocês. Menciono aqui também ainda o Valdeci Rodrigues, né, a Mara, o Jonas também, olha, bacana Jonas Noyes, nossa satisfação aí, né, tua presença também, um abração. Nós teremos outros momentos, queremos viver a experiência do culto online também agora no sábado às 18 horas, 6 horas da tarde. Então convido a todos vocês. E na semana que vem, na quarta-feira, nós também queremos fazer então o estudo 1 do PEN, né? Aqueles que já tiveram, ótimo, quiserem fazer um reforço, estarem aqui conosco, né, vivendo essa nova experiência, bem-vindos. E assim nós vamos seguindo com relação ao tempo, né? Que Deus dirija tudo, né? Da melhor forma também com relação ao futuro, mas sabemos que a palavra de Deus ela continua sendo semeada e estudada pelo povo. Uma abençoada noite, abençoada descanso a todos vocês, fiquem com Jesus e fiquem bem. Amém.